Bom dia nada, gente. Desculpa aí, tá? Boa tarde. Eu sou Dagmar, sou artesã e nesse vídeo eu estou trazendo uma pintura tranquila de fazer, muito fácil na verdade, porque eu estou pintando de forma bem tranquila, porque mesmo para quem está começando a pintar tecido ou mesmo tela agora, tá? Vou buscar usar poucas tintas. Ah, e detalhe, aqui é tudo natural, tá? É um desenho realmente real da laranja, do bolo, do pratinho. E assim eu vou buscar fazer aqui de forma bem tranquila, uma pintura suave, para que você aí possa entender o que eu estou passando para você, tá bem? Vou dividir esse vídeo em duas vezes, tá? Não perca a parte final. Então vamos aqui para o nosso lanche. Bem, eu começo a pintar esse bolinho pela casquinha. Vou usar apenas o siena natural por enquanto. Estou com o pincel número 6. Eu vou só fazer esse detalhe aqui nessa casquinha, tá? Não é bem na casquinha, é uma barrinha aqui que tem como se fosse queimadinho, né? E como tá um pedaço em cima do outro, eu venho até mesmo para separar aqui um pedaço do outro, tá? Então, esse pedacinho apenas eu faço só com o siena natural. Depois eu venho trabalhando aquele pedacinho que fica queimadinho, assim, entende? Então, é esse aqui. Agora, com o ocre ouro, eu vou trabalhar também mais com batidinha em cima da casquinha, tá? Agora é a casquinha mesmo do bolo, então vou preenchendo essa partezinha da casquinha com o ocre ouro. A tinta está bem diluída. Continuo com o meu pincelzinho número 6, clareador, né? Quanto mais diluída a minha tinta, para mim é melhor, porque eu sempre gosto de voltar e fazer aqui uns detalhes, um acabamento, dar uma revisão na minha pintura. Com a tinta bem diluída, eu posso fazer isso tranquilamente, sem o tecido ficar duro quando seca, porque se a tinta estiver grossa, aí sim, tá? Mas veja que eu venho trabalhando nessa casquinha do bolo todo apenas com ocre ouro. Na hora do acabamento, ou mais pra frente, eu venho usando uma tinta ainda, tá? Mas como eu estou descobrindo essas cores aqui, é assim, né? Quando a gente tem o desenho, a foto que foi tirado do objeto real, no caso esse aqui é um alimento, né? A gente vem buscando aqui encontrar a cor na hora que a gente vai pintar, porque ele vem com a cor dele próprio, mas a gente aqui vai jogar pro tecido, não é? Então a gente tem que buscar descobrir mais ou menos a tinta que está, no caso aqui, no bolinho, né? O objeto é a mesma coisa, na fruta. E veja que eu venho trabalhando essa tinta suavemente, delicadamente. E assim eu vou preencher a parte da casquinha dele, tá? Como é só isso mesmo no momento, eu vou adiantar aqui e já estou voltando, tá bom? Gente, preenchi, aqui tem dois pedaços, um em cima do outro. Esse tem um terceiro que eu botei ali por engano, tá? Mas você ignora ele, não pinta ele, tá bom? Faz de conta que ele não está aqui, que depois eu vou sumir com ele quando eu voltar pintando aqui o pratinho também, tá? Então veja que eu continuo aqui pintando, agora eu estou nesse pedacinho que está em cima. Eu trabalho com essa tinta, é melhor, eu trabalho também nessa casquinha aqui do pedaço de cima com batidinhas também, tá? Bem suave, delicado. Mas eu pensei, eu tenho que avisar, né? Porque tem um terceiro pedaço ali, tá bom? Então foi mesmo um engano, tá? Agora estou fazendo essas batidinhas aqui, vou deixando um pedacinho do tecido sem pintar, porque depois me facilita o acabamento. Mas veja que eu venho agora trabalhando com essa ocre ouro e dando umas leves batidinhas também
nos pedacinhos que ficaram sem a tinta ocre ouro, eu estou com o amarelo canário, tá? Para não deixar essa tinta aqui na parte de cima com tom assim muito escuro, porque ele está em cima, né? Então isso quer dizer que eu tenho mais uma iluminaçãozinha aqui em cima, né? Vamos dizer assim. Gente, esse bolo, a minha irmã fez bolo de laranja, tá? Ela que faz as coisinhas lá gostosinhas, manda pra minha foto. E ela sabe que eu gosto de aproveitar as fotos, né, que a gente tem em casa. Beleza, tudo bem. Só como ela mora longe, em outra cidade, o que acontece aqui, eu só fico, né, na vontade, porque eu só me satisfaço aqui em fazer. Longe, tadinha, ela mora longe, ela não tem culpa, né? Mas enquanto lá ela saboreia o bolo, eu aqui saboreio ele também pintando, fazendo essa delicinha, né? Porque realmente é muito gostoso de pintar, não é? Aqui também nessa parte, que tem um queimadinho, eu também estou usando o ocre ouro, tá? E logo em seguida sujo apenas o meu pincel ali, naquele amarelinho também, e faço uma graça aqui. Desse ladinho tem um pedacinho, desculpa, um pedacinho apenas da casquinha, né? Porque ele ficou praticamente de frente para mim, tá? Montou esse desenho, foi ela que tirou a foto, ela já mandou, então eu estou pintando ele do jeitinho que ele veio, tá? Tanto o bolo quanto a laranja, tá? E veja que é bem pouca tinta mesmo, né? Então ele ficou numa posição como se tivesse meio que enviesado. Passei essas tintas aqui. Agora eu vou preencher a parte do bolo com o amarelo canário, tá? Como é somente isso no momento, eu vou passar aqui e logo em seguida eu vou adiantar mais aqui alguma coisa da minha pintura, porque ainda tem muito detalhe nessa pintura, né? Como eu disse, esse aqui foi um desenho, uma foto tirado de tudo naturalmente, tudo real, tá? O bolo, a laranja, e assim requer um pouquinho mais de cuidado, de atenção, de paciência, né? Muita calma nessa hora, porque isso aqui é um calmante para as nossas vidas, então vamos ter paciência aqui com as nossas pinturas, tá bom? Então eu vou preencher aqui e já estou voltando. Olha, pego o mínimo da tinta branca, venho passando aqui, mas aonde, filhinha? Aqui, né? Porque quando a gente pinta, se correr o risco de da gente se perder aqui, aonde era esse ponto de luz tão aparente, pelo menos já está marcado. Agora pego um pouquinho de clareador e espalho essa tinta branca nesse pontinho aqui. É bem desse jeitinho, tá? Quando eu tiro assim dos objetos, frutas naturais, eu busco bastante tirar bem todo o detalhe que ela tem, e aqui isso me facilita, tá? Então, olha, esfumaço bem, tá? Porque já é uma pintura mesmo, não estou apenas marcando, eu estou pintando mesmo essa parte aqui, tá? Agora eu lavo o pincel com o acre ouro, vou pegar, passo aqui ao redor dessa tinta, né, que eu passei agora. Passo, deixo ali, limpo o pincel, pego o clareador sem tinta e vou dar uma esfumaçada apenas, olha, por aqui. Esfumaço bem. Esse pincel ele é molinho, muito bom para trabalhar. Tem momentos que a gente trabalha com o pincel mais molinho, outro mais, a cerda mais durinha. E aqui também. Esfumaço bem, tá? Agora vou usar o verde... Jesus, verde folha. Pego também pouco. Vou passando aqui
Olha, essa aqui eu estou pintando porque ela está logo aqui em cima entre essas duas, tá? Mas isso não é obrigatório, não é uma regra. Você pode pintar tanto o objeto que está embaixo quanto o objeto que está em cima. Isso aqui não altera, tá? Cada um tem um jeitinho de trabalhar e você também aí vai buscando o seu jeito próprio de trabalhar, tá bom? Isso é muito legal, né? Porque às vezes a pessoa, às vezes você pode pensar assim, eu sou obrigada a pintar o que está embaixo primeiro? Não, cada um, conforme o tempo que vai trabalhando, vai descobrindo um jeito assim de trabalhar e se adaptar ao pincel, se adaptar a tecido, tudo isso. Mas isso é mesmo com o tempo, tá? Olha, não passo mais tinta aqui agora, apenas estou com clareador, porque eu preciso espalhar bem essa tinta. Sobre leve também vem, olha, sobre esse amarelo que eu passei agora, que foi o ocre ouro. Nesse ocre ouro. E eu venho trabalhando essa tinta aqui, tá? Deixo aqui um pouquinho, porque eu faço a mesma coisa nesse pedacinho. Essa aqui, então, só tem um pedacinho. Esse pedacinho aqui é bem pouco. Clareador. Cuidado para não manchar o bolo. Aqui, bem sobre leve, veja que eu vou pegar só clareador e venho fazendo esse detalhe assim, olha. Preciso manter. Aqui ele vem. Só estou com clareador, tá? Mesmo que depois eu tenha que voltar intensificando um pouco mais essa tinta. Limpo o pincel. Vou só esfumaçar. Aqui é pouco, não é muito não, tá? Eu estou espalhando assim. Ui! Eu agora já estou esfumaçando assim, de forma circular, porque eu já vim passando com ele nessa posição, com o pincel em pé e para baixo, tá? Assim eu mantenho, tá vendo a forma da laranja. Com o mínimo de cenoura, bem pouquinho mesmo, tá? É só uma sombra leve, não posso passar além, senão eu vou fugir aqui a tonalidade mais ou menos parecida com a da laranja, tá? Pego aqui nesse cantinho, bem sobre leve, é um cheiro mesmo, tá? Passei, trago só um pouquinho, veja, aqui pra cima, também vem seguindo, né? Pincel aqui, bem pouco mesmo, pode ver aqui. Esse é o siena natural, tá? Olha que é o mínimo mesmo, tá? Ó, quando eu passar aqui, por aí você vai ver que realmente eu peguei pouco. Esse restinho apenas vou passar bem aqui, que é onde me parece esse tom. Lavei o pincel, porque eu venho com um pouco do amarelo ouro, bem pouco. Molho no clareador, apesar dela estar bem diluída. E vou trabalhar em cima dessas cores, veja. Mais clareador do que tinta. Agora sigo aqui ao redor dessa laranja. Clareador. E venho também aqui, dando uma mudada nesse tom de verde que eu passei. Beleza? Lavo de novo o pincel
Eu venho com o amarelo canário. No amarelo canário, eu já abuso um pouquinho, tá? Pego aqui esse pedacinho que eu deixei sem a tinta verde e venho com esse amarelo que eu vou misturar sobre todas essas cores. E veja que eu vou dando essa corzinha. Passo por cima desse verde. Me dando aqui um tom bem parecido com a minha laranja, tá? Esfumaço aqui por cima do ocre ouro, opa, e passo aqui, vem esfumaçando por cima desse laranja, do siena natural, e veja que a mistura, como vai ficando aqui, bem bonitinho e suave, né? Eu preciso deixar a minha pintura suave. Aqui eu preciso de um pouquinho mais dessa sombra, desculpa. E bem pouquinho, só um pensamento mesmo. E vou passar aqui também. Já avanço um pouquinho aqui pra cima. Bem, veja que eu esfumacei bem. Essa parte aqui que está em cima dessa, ela me deu esse tom aqui, tá? Depois eu venho intensificando um pouquinho essa sombra aqui embaixo. Mas agora eu não vou lavar o pincel, deixo aqui um pouquinho e volto trabalhando aqui com o amarelo canário, tá? Esse ladinho aqui, olha, ela está de lado, então não ficou pra mim nem a parte do cabinho e nem a parte do umbiguinho dela, né? Passei esse pouco, agora venho com o mínimo também do amarelo ouro, só para complementar aqui esse tonzinho que ela me dá. Deixo ali um pouquinho e venho para aqui, ó. Agora não, meu pincel tá sujo apenas, tá? Não peguei mais tinta, mas eu vou trabalhar aqui essas cores. Por isso eu não posso deixar secar muito, tá? Aqui eu não posso deixar marcado, tá? Eu preciso esfumaçar bem. Volto aqui um pouquinho no verde folha, bem mínimo. Olha só que eu nem quase sujo o pincel, né? Porque agora eu venho trabalhando em cima. Como ela está assim, daqui, eu entendo que o começo dela esteja aqui. Então eu venho trabalhando agora, olha, assim. E trazendo, olha, esse pouquíssimo de verde para cima desse amarelo, tá? Eu venho, veja que aqui ela tem, ó, um detalhe assim, mas é tão sobre leve mesmo que a gente quase nem percebe, tá? Venho fazendo essa batidinha, quase nem aparece, bem pouquinho, veja, do cenoura. Vou diluir bem aqui com o clareador, passo daqui da parte desse umbiguinho pra cá. Venho fazendo umas manchas, veja que eu já deixei aqui marcado, né? Subo aqui um pouquinho, pego aqui também bem pouco. Aqui também já deixei marcado, volto com esse cheirinho e venho aqui marcando ela. Não lavo o pincel, já pego direto aqui no amarelo ouro, porque com a minha mão, com a mão leve, eu pego sem sujar, tá? Pego uma quantidadezinha legal, porque eu vou trabalhar aqui agora. E agora eu venho trabalhando por cima desse olha, laranja não, cenoura que eu passei, tá? Ai,
um negocinho aqui. Pego mais um pouco, clareador bastante. Beleza. Pego um cheirinho, bem pouquinho do verde folha, com clareador. Esta parte aqui que está em cima dessa, eu venho com o verde folha, pulo aqui do lado, clareador. Ó. Você vê, eu tô fazendo as três assim pra você ver, porque são bem diferentes, né? As três, usando quase que as mesmas tintas, mas a posição dela está diferente, como a cada hora a gente tem que mudar a cor. Então eu achei legal vir mostrar aqui pra você, tá? Agora eu vou lavar o pincel, porque eu venho com o siena natural. Já passo um pouquinho mais forte aqui. Aqui me deu esse tom de verde mais acentuado. Aqui tem uma sombra, porque é que vai pegar aqui, tá vendo? Nesse meio. E eu venho com o siena natural também. Olha só aqui. Esfumaço. Mais só um pouquinho. Opa, peguei de menos. Pão dura. Aqui eu intensifico um pouquinho mais esse siena natural. Passo aqui, tá vendo? Olha, ao redor de onde eu deixei essa marca. Vou dar uma leve esfumaçada para os lados, bem pouco, mas não avanço totalmente sobre esse verde, tá? Um pouquinho do amarelo canário, um pouquinho do amarelo ouro, eu peguei nem sujei. Não misturo, apenas sujo uma com a outra. Porque eu vou começar daqui agora, ó. E venho trabalhando essa tinta sobre todas essas tintas que eu já passei, tá? Não deixo secar muito para ela me dar aqui esse efeito dessa mistura. Pego mais, agora eu pego o clareador, aproveito todas as minhas tintas que estão aqui. Porque eu continuo aqui, ó. Esfumaçando de forma circular e avanço para cima dessas que eu passei agora, porque eu não posso deixar marca nenhuma, tá? É mesmo uma sombra. Veja que eu avanço um pouquinho também para cima desse branco, como eu fiz com as outras. Então veja que eu venho trabalhando aqui, olha só, eu não deixo marcado, tá? Tô mesmo esfumaçando com vontade. Agora estou voltando nessa aqui, com o siena natural. Venho com o mínimo do siena natural, bem pouco. Veja, né, aqui, ó. Quase nem sujo aqui, né? O lugar que está, pego apenas do lado do pincel. Faço aqui a marquinha, que seria, né, mais ou menos o cabinho. Só vou marcar mesmo, para eu saber. Venho também com um pouquinho do sépia. Peguei o mínimo, botei ali e limpo o pincel. Vou só dar uma marcadinha aqui, tá? Depois eu venho trabalhando ela, tá? Ó, na hora do acabamento. Ela não encosta aqui, nessa parte que tem no bolo. Com esse mesmo pincel sujo, vou fazer isso aqui, olha só, pouquinho. Pego o pincel assim, pé de lado. Ela tem uma sombra aqui.
meio que, tá vendo? Acompanhando aqui a posição da laranja. Aqui com o mínimo do... Opa, enfim. O mínimo do siena natural com o mínimo do sépia. Deixo aqui, veja aqui, é quase nada na verdade, né? E vou fazer esta, tá vendo essa marquinha que eu tenho aqui, que eu já deixei quando eu risquei? E agora eu venho com o mínimo também do clareador, daqui pra cá. Ela morre aqui e venho com ele em cima dessa marquinha. Então, passo em cima daquele verde, tá? Saio daqui e vou dando a forma da laranja. Trago até aqui, veja que eu tô com o pincel nem em pé, nem deitado. Vou deixando aqui, ó, umas batidinhas, que é como se ela tivesse um colarzinho aqui, ó, bonitinho. Aqui tem uma manchinha, preciso aqui me basear bem na... Aqui, vou pegar aqui de novo, esse restinho apenas do sépia que ficou. Aqui perto da onde vai ter essa pontinha aqui de branco, eu venho agora aqui, ó, por cima dessa, venho aqui, ponho um pontinho com sépia, ponho um aqui, puxo pro ladinho um pouquinho, aqui embaixo, olha, ponho uma mais acentuada. Bom, gente, vou dividir esse vídeo, tá? Mas eu espero que vocês gostem, assistam mesmo esse vídeo. Aqui é tudo bem natural, tá? Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus. Obrigada a vocês que se inscreveram, obrigada por assistir o meu vídeo, obrigada a você que vai se inscrever. Compartilhe se você tiver gostado, tá? Busca aí também passar para alguém que às vezes esteja precisando, né, de uma ajuda, tá? Então se inscreva e assim eu continuo aqui, ó, trazendo essas delícias para vocês, tá bem? Então um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.